neste momento, a Câmara dos Deputados está concluindo a votação da dita, no nosso entender, famigerada proposta de emenda constitucional 241. Ainda há pouco estive no Salão Verde da Câmara, ao lado do senador Lindenberg, de companheiros nossos da oposição na Câmara, da Rede, do PSOL, PCdoB, PT, alguns parlamentares do PSB, que têm a avaliação concreta de que esta proposta de emenda constitucional significa, na prática, derrogar, revogar o conjunto de direitos sociais conquistados na Constituição de 1988. Senhor presidente, a Constituição de 1988 assegurou direitos sociais tidos como fundamentais no seu artigo 7º. O artigo 7º da Constituição se insere num capítulo constitucional consagrando-os ao título e ao altar de direito fundamental. Ao altar tão glorificado no texto constitucional, senador Eumano, que o artigo 60 da Constituição considera estes chamados direitos fundamentais de dispositivos constitucionais que não podem ser revogados. O artigo 60 diz: não pode ser objeto de emenda à Constituição aquela que procure abolir os direitos fundamentais, o voto secreto, universal e periódico, a separação dos poderes. Porque estes são chamadas cláusulas pétreas, senhor presidente. Os direitos sociais estão nesta ordem, como cláusula pétrea na nossa Constituição. É a Constituição que também assegura que educação é direito de todos, dever do Estado. Saúde, da mesma forma, é direito de todos, dever do Estado, consagrando a universalização da saúde, que não existia até 1988, e constituindo, inclusive, um sistema de controle social para acompanhar o sistema único de saúde, que deve ser público e de boa qualidade. Isso tudo, senhor presidente, são conquistas do nosso texto constitucional de 25 anos atrás. Foi no plenário vizinho, no plenário da Câmara, que o saudoso deputado Ulisses Guimarães, no já célebre discurso dele, senador Lindenberg, de promulgação da Constituição, definia o que era cidadão. Só é cidadão quem lê e escreve. Lazer quando descansa, tem hospital e remédio quando adoece. Ele dizia isso na promulgação porque isso estava consagrado no texto da Constituição de 1988 e tinha sido resultado daquelas noites e manhãs em que este parlamento, quase no intervalo de 2 anos, ficou em Assembleia Nacional Constituinte a redigir um texto constitucional que consolidava a restauração da democracia em nosso país. Outro aspecto a se destacar é que o desafio que defende a chamada PEC 241 a trazer um exemplo na história econômica recente de um país no mundo, um exemplo da humanidade, em que as propostas de congelamento de investimentos públicos e de investimentos sociais, como se dispõe a PEC 241, tenha surtido efeito para melhorar a qualidade de vida naquele país. Não tem paralelo. O outro aspecto, senhor presidente, é que, além de não ter paralelo, mais recentemente, até o FMI, em um documento chamado Finance and Development, na tradução livre, neoliberalismo superestimado, condena para políticas de ajuste fiscal, medidas. E veja que o FMI é a principal instituição internacional defensora das chamadas políticas de austeridade, abre e fecha aspas. Neste artigo, neste documento, os economistas do fundo condenam qualquer critério de medidas superdosadas que podem levar a maior estagnação econômica. Essa é uma resolução do FMI. Eu quero completar, senhor presidente, com um estudo de agora, do Departamento Intersindical de Estudos
Intersindical de Estudos e Análises Estatísticas, o DIEESE. O DIEESE faz uma comparação do IPCA, da despesa total versus IPCA do IBGE, de 1988 a 2015, para, no final, dizer o seguinte: as razões da estagnação econômica, as razões do descontrole de gastos são a estagnação econômica de 2014 e o ajuste recessivo adotado em 2015, que comprometeu as receitas públicas. Ou seja, não foi um investimento em saúde, não foi um investimento em educação, não são as chamadas despesas primárias que fez o chamado desajuste das contas públicas. São exatamente as medidas que foram adotadas que levaram à estagnação da economia e foi inclusive o ajuste fiscal que, veja, nós já achávamos draconiano o ajuste fiscal de Levy, ele é fichinha comparado ao que se propõe essa proposta de emenda constitucional 241. Ou seja, está comprovado estatisticamente na economia que não foram as medidas de inibição dos investimentos, principalmente os investimentos sociais, foram as medidas exatamente de estagnação da economia brasileira que levaram ao desajuste das contas públicas. Senador Lindenberg, tenho o prazer e a honra de Vossa Excelência toca num ponto central, senador Randolfo. Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, mas parece que isso que Vossa Excelência entendeu tão bem, eles estão tentando esconder aqui. Nosso problema hoje fiscal não é porque nós gastamos muito em 2015. Para o senhor ter uma ideia, nesse último período, até 2013, nós tivemos superávites primários. Em todos os anos. Nós tivemos déficit quando? Em 2014. O déficit nominal foi de 6,7%. Só que 0,6% foi o déficit primário. 6,1% foi juros. Em 2015... qual o problema fiscal que a gente teve em 2015? Não foi por muito gasto, até porque nós tivemos o maior ajuste, o maior contingenciamento da história do país, que nós votamos contra. Qual foi o problema? Frustração de receitas e aumento de juros, porque o que Levy errou aqui em 2015, eles estão querendo fazer pelos próximos 20 anos. O que eles fizeram... E aprofundar. Exatamente. Ali foi um ajuste equivocado. Você teve um ajuste de 2,3% do PIB, que derrubou a economia e diminuiu a arrecadação. E piorou a situação fiscal. É um ciclo vicioso. Então, a minha preocupação, acho que Vossa Excelência faz o grande diagnóstico aqui. E, sinceramente, para entrar nesse debate para valer, senador Eumano Ferreira, o que a gente tem que fazer é o seguinte: olha, o Lula trouxe a dívida de 60% que ele pegou de Fernando Henrique Cardoso para 34%. Por quê? Porque a economia cresceu. Nós agora temos que ter na economia, o centro de tudo era o quê? Crescimento econômico, recuperação de empregos, mas não. O caminho que eles vão lançar de uma austeridade de 20 anos, nós vamos ficar completamente estagnados, senador Randolfo. Essa PEC aqui é destruidora. Hoje nós tivemos audiência pública, eu não quero tomar muito tempo. Por favor. Hoje nós tivemos audiência pública na CAI, teve um economista, Felipe Rezende, que fez a evolução dos gastos pelos próximos 10 anos, até 2026. E ele mostra aqui a quantidade, o nível da redução de recursos em saúde e educação é violento. Para o senhor ter uma ideia, se essa PEC existisse há 10 anos atrás, o investimento em educação, que foi de 103 bi, teria sido de 31 bi. Da saúde, que foi de 102 bi, teria sido 65 bilhões. Então, é um crime o que estão fazendo aqui com essa PEC e, ao meu ver, a economia brasileira não vai conseguir se recuperar, porque num momento de recessão como esse, em que as famílias estão endividadas, não gastam, em que as empresas não gastam, nós só tínhamos uma saída nesse momento, que era, ao contrário do que fala o governo, aumentar o gasto em investimento público, em gasto social, para recuperarmos o crescimento, e aí a situação fiscal a gente consegue resolver com o crescimento econômico ou com outras medidas, porque eles falam de ajuste fiscal, senador Randolfo, mas Vossa Excelência notou que não tem
nada por andar de cima, para os mais ricos? Zero. Não tem nenhuma coisa. Nenhuma medida. É tudo em cima do trabalhador. É o quê? Corte de educação, corte de saúde com a PEC 241, é uma reforma da Previdência que acaba com a vinculação do salário mínimo com os benefícios previdenciários, isso conduzido por Gedel e Eliseu Padilha, que ganham 50 mil reais. Se aposentaram aos 52 ganham acima do teto. Gedel se aposentou com 51, o Padilha com 53, o Michel Temer com 55. Agora, nenhuma medida de tributação progressiva. Taxar grandes fortunas, o imposto voltar a taxar lucros e dividendos, isso não. Também não falo em limite para juros, porque são dois tipos de gasto. O primário, que os grandes orçamentos são educação, saúde e previdência, e o gasto nominal, que é de juros. O déficit, volto a dizer, de 2015, de 10,34, 8,5 foi de pagamento de juros para o sistema financeiro e para os grandes rentistas do país. Nesse aí não pode mexer, senador Mano. Não mexam no juro deles. Esse não pode mexer. O aperto vai todo embaixo para o trabalhador, em cima da reforma da Previdência e dessa PEC 241, que eu volto a dizer, não tem país no mundo que tenha colocado uma medida tão restritiva de gasto primário na Constituição. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, porque eu tenho participado tanto dos debates aqui e parece que o óbvio eles não querem ver, que o problema que nós estamos enfrentando, problema fiscal, é fruto da desaceleração econômica, não de excesso de gastos. Muito pelo contrário. Parabéns a Vossa Excelência, senador. Incorporo perfeitamente a parte de Vossa Excelência, líder do nosso campo da oposição, senador Lindenberg. Mas veja, realmente não tem, senador Eumano, parâmetro no planeta, parâmetro na história humana de um arrocho fiscal desse tamanho, qual eles propõem nessa proposta de emenda constitucional. Veja, países tais quais o Brasil, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Holanda, Hungria, Israel, México e Peru, previram e adotaram medidas de contenção de gastos. Nenhum destes colocou essas medidas na sua Constituição. Em nenhum destes as medidas foram superiores. Aqui delongou o maior tempo, foram 6 anos. E em nenhum destes as medidas cumpriram os resultados necessários para que a economia voltasse a crescer. Este é o debate que nós queremos travar, que nós da oposição queremos travar aqui, com aqueles que defendem essa proposta de emenda constitucional. Queremos travar o debate sobre qual é a alternativa para o crescimento do país. Nós temos a convicção formada que não é esta proposta que, ao invés de limitar gastos, aliás, limite de gastos, não tem aquele que não seja favorável, mas, na rigor, esta PEC, ela limita o investimento social. Veja, senhor presidente, aqui um dado, uma pesquisa também do DIEESE e de economistas renovados sobre o investimento mínimo em educação. Veja, o investimento mínimo em educação, conforme a Constituição de 1988, não pode ser menos de 18% da receita bruta da União. É isso que é gasto hoje, concretamente. Se esta PEC for aprovada, em 2028, o investimento em educação vai ser reduzido para 13,7% da receita bruta da União. Ou seja, o que é que significa isso? Traduzir dos números, significa uma geração que não vai ter acesso à universidade pública. Isso significa uma geração de crianças que não vão ter acesso à educação. Mais grave que isso, senhor presidente, o gasto per capita por educação, que a projeção era chegar a $479 por pessoa no ano de 2015, se essa PEC tivesse em vigor, ele seria de $115 por pessoa, insuficiente para o investimento na educação brasileira como se deveria. Aprovada essa proposta de emenda constitucional, senhor presidente, nós vamos chegar ao ano de 2028 com o investimento em saúde pública não superior a 11% da receita bruta líquida da União. Esse 11% significa que hospitais irão fechar até 2028, significa que pessoas serão condenadas à morte porque não se terá cumprido o princípio fundamental que está na Constituição, que saúde deve ser direito de todos e dever do Estado. Senhor presidente,
nós da oposição, vamos lutar contra essa PEC nesse plenário. Vamos, inclusive, propor uma emenda ao final, para que essa proposta de emenda constitucional seja objeto de referendo público, porque é uma decisão que altera profundamente a vida dos brasileiros pelos próximos 10 anos. Esta decisão não pode ser tomada pelas mentes, abre aspas, iluminadas, fecha aspas, do senhor presidente da República e de uma dúzia de deputados federais e uma dúzia de senadores. Submetam a um referendo público essa proposta de emenda constitucional para que o povo brasileiro diga livremente se quer a redução do investimento em saúde e em educação e a aprovação dessa PEC. Se formos derrotados, inclusive, no referendo, senador Lindenberg, quero aqui deixar claro, nós iremos até o Supremo Tribunal Federal, porque temos a convicção que esta PEC é inconstitucional, porque não se pode ferir cláusula pétrea, e esta PEC fere 2 princípios fundamentais, o da dignidade da pessoa humana e dos direitos sociais que estão escritos no artigo 7º, aquele que Ulisses Guimarães disse ao definir cidadão: só é cidadão quem lê e escreve, tem hospital e remédio, lazer como descansa. Tudo isso é derrotado por essa PEC, por isso nós a combateremos.